Um cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco. Bendito seja Deus por Jesus Cristo. Celebramos hoje a memória de São João Bosco, o mestre e pai da juventude. Para dignamente celebrarmos estes mistérios, reconheçamos-nos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Peço a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que em São João Bosco destes à vossa Igreja um pai e mestre da juventude, fazei que, animados pelo mesmo amor, nos entreguemos ao vosso serviço, trabalhando pela salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, estando nós rodeados de tão grande número de testemunhas, ponhamos de parte todo o fardo e pecado que nos cerca e corramos com perseverança para o combate que se apresenta diante de nós, fixando os olhos em Jesus, guia da nossa fé e autor da sua perfeição. Renunciando à alegria que tinha ao seu alcance, ele suportou a cruz, desprezando a sua ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Pensai naquele que suportou contra si tão grande hostilidade da parte dos pecadores, para não vos deixar desabater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na luta contra o pecado. Palavra do Senhor. Todos os que vos procuram vos louvarão, Senhor, vos louvarão.
louvarão, Senhor. Todos os que vos procuram vos louvarão, Senhor. Vos louvarão, Senhor. Cumprirei a minha promessa na presença dos vossos fiéis. Os pobres hão de comer e serão saciados. Louvarão o Senhor os que o procuram. Vivam para sempre os seus corações. Todos os que vos procuram vos louvarão, Senhor. Vos louvarão, Senhor. Hão de lembrar-se do Senhor e converter-se a Ele. Todos os confins da terra, e diante dele virão prostrar-se todas as famílias das nações. Todos os que vos procuram vos louvarão, Senhor. Vos louvarão, Senhor. Só a Ele hão de adorar todos os grandes do mundo. Diante dele se hão de prostrar todos os que descem ao pó da terra. Todos os que vos procuram vos louvarão, Senhor. Vos louvarão, Senhor. Para Ele viverá a minha alma, há de servi-lo a minha descendência. Falar-se-á do Senhor às gerações vindouras, e a sua justiça será revelada ao povo que há de vir. Eis o que fez o Senhor. Todos os que vos procuram vos louvarão, Senhor. Vos louvarão, Senhor. Cristo suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Aleluia, aleluia,
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para a outra margem do lago, reuniu-se uma grande multidão à sua volta. E ele deteve-se à beira-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e suplicou-lhe com insistência: A minha filha está a morrer. Vem impor-lhe as mãos para que se salve e viva. Jesus foi com ele, seguido por grande multidão, que o apertava de todos os lados. Ora, certa mulher, que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, que sofrera muito nas mãos de vários médicos e gastara todos os seus bens sem ter obtido qualquer resultado, antes piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, veio por entre a multidão e tocou-lhe por trás no manto, dizendo consigo: Se eu ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curada. No mesmo instante, estancou o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo que estava curada da doença. Jesus notou logo que saíra uma força de si mesmo. Voltou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos responderam-lhe: Vês a multidão que te aperta e perguntas: Quem me tocou? Mas Jesus olhou em volta para ver quem o tinha tocado. A mulher, assustada e a tremer, por saber o que lhe tinha acontecido, veio prostrar-se diante de Jesus e disse-lhe a verdade. Jesus respondeu-lhe: Minha filha, a tua fé te salvou. Ainda ele falava quando vieram dizer da casa do chefe da sinagoga: A tua filha morreu. Porque estás ainda a importunar o mestre? Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, basta que tenhas fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus encontrou grande alvoroço, com gente que chorava e gritava. Ao entrar, perguntou-lhes: Por que todo este alarido e tantas lamentações? A menina não morreu, está a dormir. Riram-se dele. Jesus, depois de os ter mandado sair a todos, levando consigo apenas o pai da menina e os que vinham com ele, entrou no local onde jazia a menina. Pegou-lhe na mão e disse: Talita cum, que significa: Menina, eu te ordeno, levanta-te. Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha 12 anos. Ficaram todos muito maravilhados e Jesus recomendou-lhes insistentemente que ninguém soubesse do caso e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação.
São duas palavras muito importantes para a nossa meditação. Quem me tocou, e basta que tenha fé. É preciso deixar que toquemos o manto de Jesus, e a par desse tocar, também é preciso que tenhamos fé. Celebramos, como dizia no princípio, a memória de São João Bosco, o mestre da juventude, aquele que se deixou tocar e aquele que acreditou em Jesus. A primeira leitura que nós ouvimos, carta aos Hebreus, dá-nos alguma coisa importante. Dá-nos hoje a imagem de quem está no campo, a imagem de um atleta. Mas, para que de facto se leve avante esta missão, quer de tocar, quer de acreditar em Jesus, precisamos de fixar o nosso olhar em Jesus Cristo. Fixando o olhar em Jesus Cristo, saberemos para onde Ele caminha e saberemos como chegarmos até Ele. Mas, neste seguir Jesus, servem-nos de modelo os santos, olhando para os santos, a vida dos santos, olhando para os mártires e olhando, sobretudo, para o próprio Jesus, pela sua paixão, a sua morte e, sobretudo, a sua ressurreição, a nossa dor vai se aliviando aos poucos e temos cada vez mais ânimo e força de corrermos ao encontro de Cristo Salvador, qual caminho para cada um de nós e qual verdade que nos liberta. Afinal, qual vida que Deus deu a cada um de nós. Mas para tal, precisamos, dizia, de tocarmos no manto de Jesus. E para lá chegarmos, precisamos de duas atitudes. Primeiro, olharmos para Cristo. É condição sine qua non para quem quer vencer. Tem de olhar Cristo. Cristo que é o caminho, Cristo que é a verdade, Cristo que é a vida. Mas há que ajoelhar-se diante dele, tal como fez este chefe, que ajoelha-se por causa de seu filho. Tenha piedade de mim, que a minha filha jaz, que a minha filha sofre, que a minha filha precisa de ti. O Senhor não insiste e vai, só que pelo caminho cruza com esta senhora, que também precisa, só que não tem coragem, mas toca no manto do mestre. E o mestre para, porque sente que alguém precisa dele. Não para simplesmente porque precisa, mas também para clarificar a fé desta mulher. Quem me tocou? É preciso que se diga, é preciso que o mestre ouça de nós, é preciso que o mestre saiba que nós precisamos dele. E a mulher confessa a verdade. Depois de ter confessado, o Senhor manda-o, a tua fé te salvou. Precisamos, afinal, também nós, não só de tocar Jesus, mas de acreditar que com Ele nós nos salvaremos. Precisamos, afinal, de sabermos que não só precisamos e não só ficamos na Eucaristia, mas a Eucaristia ficamos nela com fé de que verdadeiramente este Jesus que ontem salvou estes 12 irmãos, salva também a cada um de nós. Com fé, celebremos então este Jesus que passa por nós, aliviando-nos, dando-nos a vida, dando-nos tudo o que nós precisarmos, se o pedirmos com fé, que assim seja. Irmãos e irmãs, elevemos ao Pai as nossas súplicas, para que, por intercessão de São João Bosco, nos ensine a sermos santos deste tempo, dizendo, cheios de fé: fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santos. Senhor, porque vós sois santo. Pela Igreja una, santa, católica e apostólica, para que exprima em seus dons e em seus carismas a santidade com que Deus a enriqueceu, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, porque vós sois santos. Pelos que têm a missão de educadores, para que, a exemplo de São João Bosco, façam nascer o amor a Deus nos seus discípulos, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santos. Pelos membros da Sociedade Salesiana,
para que a proteção do apóstolo da juventude os ajude na sua missão de educadores, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelas irmãs de Maria Auxiliadora, para que o coração das jovens que elas educam se pareça com o da Virgem que as protege, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que aprendamos a confiar na providência, como fazia diariamente São João Bosco, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Concedei-nos, Senhor, por intercessão de São João Bosco, a graça de imitarmos cada vez mais a Cristo, para um dia participarmos da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que este, o meu vosso sacrifício, seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Imploramos, Senhor, a vossa bondade para que os dons oferecidos em honra dos santos, assim como dão testemunho da glória do poder divino, assim nos alcance os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Ao celebrarmos hoje a memória de São João Bosco, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosanna nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosanna, Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servirmos nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, de vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, z jej oblubieńcem świętym Józefem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Bosko, świętym Janem Pawłem II i świętą siostrą Faustyną i ze wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ó seu reino, poder e a graça para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Ai, verdade vos digo, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas tem a luz da vida. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Hei de alegrar-me no Senhor, hei de alegrar-me no Senhor, hei de alegrar-me no Senhor, hei de alegrar-me no Senhor. Eu confiei na vossa bondade, o meu coração alegra-se com a vossa salvação. Hei de alegrar
Oremos. Senhor, que nos alimentaste, a esta mesa santa concedei-nos que, seguindo em toda a nossa vida os exemplos de São João Bosco, vos sirvamos com dedicação constante e amemos todos os nossos irmãos com inefável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Rezemos juntos a oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre o mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do amor, boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, do teu imaculado coração, ser o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unidos aos meus irmãos na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. Enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, procedemos com a bênção dos objetos religiosos. Oremos. Dignai-vos, Senhor, a abençoar estes objetos religiosos, a fim de que, por intercessão da Virgem Santa Maria e dos Beatos Francisco e Jacinto Marto, se tornem sinal de salvação para quantos os usarem. Por o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.